A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Uau, uau, uau! Ontem, nós chegamos em algum lugar, não é? Andamos uma boa distância. Eu compartilhava com vocês algumas coisas muito importantes. Quando você estuda sua Bíblia, você observa que os homens mais fortes daquela época, que dominavam o mundo, eram gigantes físicos. Gigantes físicos começaram a dominar o mundo. Então veio uma outra era. Gigantes mentais. Gigantes mentais descobriram o que fazer para subjugar gigantes físicos. Já foi dito que os homens são um ser trino, alguns dizem que é tríplice. Qualquer que seja a definição que você tem para o homem, ele primeiramente é um ser espiritual, ele tem uma alma e ele vive num corpo. Ele treinou o seu corpo físico para ser tão forte e ele tem feito grandes coisas. Mas há outras coisas que ele não pode fazer, apesar de tudo que ele já treinou o corpo para fazer. E havia coisas maiores do que o seu corpo podia fazer. Ele teve que treinar sua mente. E isso pertence ao reino da sua alma. E isso mudou o mundo. Mas ainda existe muito mais que a mente humana não foi capaz de alcançar, que deve ser feito e que requer muito mais do que a maior capacidade mental dos homens pode alcançar. E isso terá que ser feito por gigantes espirituais. Então você teve gigantes físicos, você teve gigantes mentais. Estamos chegando numa nova era, onde teremos gigantes espirituais. Homens e mulheres que treinaram seus espíritos para reconhecer as coisas mais específicas da vida e que a mente humana não pode saber. E sabe, foi por isso, na verdade, foi por isso que nós nascemos. O problema é que a maioria dos cristãos nunca treinou o seu espírito humano. Na verdade, alguns nunca nem foram ensinados que treinar o espírito humano era uma possibilidade. É impressionante. Algumas vezes nos perguntamos o que é que eles têm ouvido por todos esses anos. Eu acho que uma das razões é porque o ministério de ensino, bem, a parte dos ministérios pastoral e evangelístico, a maioria das pessoas não reconhece que há outros dons ministeriais no corpo de Cristo. Há um ministério profético. É claro que há diferenças, eu gosto de deixar isso claro às vezes. Na parte ocidental deste país, você tem várias pessoas chamadas profetas. Sabe, o profeta isso, o profeta aquilo. Não é porque eles foram chamados no ofício de profeta, mas porque a simples palavra que eles aplicam aos ministros, a um homem de Deus, em toda aquela área do país, é primordialmente a palavra traduzida do idioma que significa profeta. Então, todo aquele que é um homem de Deus, eles chamam profeta. No certo sentido espiritual, isso está correto, porque todo homem de Deus fala por Deus. E nessa terminologia genérica, todos eles são profetas. Mas quando você fala do ministério de um profeta, isso é uma coisa totalmente diferente. É como dizemos que temos professores de escola dominical nas igrejas, e você diz, aquele é o meu professor da escola dominical, lá vai meu professor, aquele é o meu professor daquela escola bíblica, das aulas de Bíblia que eu tenho. Isso não significa que ele é chamado no ministério de mestre. Foi dada a ele a responsabilidade de ensinar, mas existe algo específico que é o ministério de um mestre. E só porque você está ensinando na escola, não significa que você tem o ministério de mestre. Não, o ministério de mestre é um chamado especial do Espírito Santo
E Ele te dá tal revelação e habilidade para comunicar a palavra de Deus de forma sobrenatural. Então há esses ofícios no corpo de Cristo, o ministério apostólico, o ministério evangelístico, sabem? E todos eles são importantes. Mas muitas vezes não damos a eles o reconhecimento, não damos a eles o lugar deles. E a maioria de nós tem se enganado em achar que não recebemos algum desses. Aleluia! Vocês estão aqui. Veja, o ministério do ensino é tão importante porque o que você aprende da palavra de Deus é exatamente o que você vai usar para viver. Entendem isso? É pelo que se aprende da palavra de Deus que se pode viver. É aí onde você é estabelecido nas coisas de Deus. Você vem a saber. E então você sabe como lidar com a vida por si mesmo. Você sabe exatamente o que fazer. As coisas espirituais são importantes. Por exemplo, temos a escola de cura. Muita gente se pergunta o que fazemos na escola de cura. O que fazemos lá? Bem, há pessoas que estiveram lá. E você ouviu escola de cura, é isso que é. Se você ouvir a escola médica, não estudam engenharia lá, não é? Escola médica é para medicina. A escola de cura é para cura. É uma escola. E eu sempre deixo isso claro, que quando você vem para a escola de cura, não está vindo para uma casa de cura. Não é uma casa de cura. Veja uma diferença. Não é um lugar onde você vem, chega lá e diz, ok, agora eu quero ser curado, então ore por mim. Não é uma casa de oração. Dizemos, está claro, não é uma casa de oração, também não é uma casa de cura, é uma escola de cura, é uma escola. Queremos apenas mostrar o que te pertence. Aleluia! Ok, vocês estão prontos? Mencionamos 6 coisas ontem e eu quero chegar na 7ª. Qual foi a primeira? Me deem. Ei! Agora vocês estão aí no caderno, hein? Oh, algo belo vai acontecer na sua vida hoje. Aleluia! Sabem, a vida cristã vem do seu espírito. E a palavra de Deus ajuda seu espírito a brilhar. Você brilha por dentro. E, na verdade, você abana as brasas daquele fogo dentro do seu espírito. Certo? Então me deem a primeira. O cristão tem o quê? A vida eterna. Que verdade! Que realidade! Se o homem andar nessa consciência que quando você é um cristão, você na verdade tem a vida eterna, é o que a Bíblia diz, você tem. Você não vai ter, você tem. Você já teve essa consciência que na verdade você tem a vida eterna? E o que é a vida eterna? A vida eterna é o quê? A vida de Deus, a natureza de Deus. É o tipo de vida de Deus. A razão pela qual você está como está é porque você tem a vida humana. Entendem? E agora, vocês estão ouvindo que tem o quê? A vida de Deus. Então que vida você viverá? O tipo de vida de Deus. Então, isso é uma possibilidade? Enfaticamente sim. Então por que eu não tinha esse tipo? Porque você não sabia. Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Eis a razão de todos esses cultos por todo o mundo, buscando algum poder divino, buscando alguma coisa sobrenatural. Você vai para a Europa e vê que todos eles estão tentando entrar em algo. Estão procurando algo sobrenatural. Eles sabem que tem algo por aí que é mais do que esse cérebro. E eles querem pegar um pouco disso, mas não sabem como. E foi isso que Jesus trouxe para nós. Aleluia! Veja, quando você treinar o seu espírito humano, você nunca mais será derrotado de novo. Quando você treinar seu espírito humano, algumas vezes parece difícil, especialmente no começo, como agora você está ouvindo e dizendo, como eu consigo isso? Quando você começou a estudar a tabuada, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, era difícil. Você achou que nunca ia saber aquilo. Estou certo? Você tentou e achou que nunca ia conseguir. Certo, agora de 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2. E você, meu Deus, você achava tão frustrante. Mas a hora chegou em que qualquer coisa, qualquer número de dígitos que aparecer na sua frente, ficou moleza para você. Entende? Porque você passou pelo processo. Você entendeu os princípios. Agora é moleza para você. É a mesma coisa que acontece no reino do Espírito.
Quando você começa a tentar, parece difícil. Mas apenas continue. E vai descobrir que é tão fácil. Aleluia! É fácil. Ah, e a segunda foi qual? Outra vez o cristão derrotou Satanás. Ótimo. A terceira, o cristão o quê? Tem fé. Ele tem isso. Tudo que ele tem que fazer para com Deus é desenvolvê-la, fazê-la forte e aumentá-la. Número 4, eu nem ouvi. O cristão é a justiça de Deus. Eu gosto disso. Ele é a justiça de Deus. Ele é a prova da equidade de Deus. Ele é a prova que Deus é justo e reto e imparcial. Aleluia. A quinta, o cristão tem a graça para se sobressair em tudo. Você já começou a pôr isso para funcionar? A viver uma vida excelente? Você tem que entender que não é apenas possível, é praticável. Você tem a graça para se sobressair em todas as coisas. Você pode. Primeiro você tem que crer que isso está em você, que é sobre você. Aleluia. E muitos de nós não sabem como tratar com as coisas do Espírito, com as leis de Deus. E nos perguntamos, por que somos como nós somos? Eu fiz a pergunta agora há pouco. Eu disse, por que nós temos tantos com problemas mentais? Algumas vezes esses problemas mentais não são por causa da epilepsia e por aí vai. Muitas vezes, pais, eu espero que vocês me ouçam. Muitas vezes eles são resultado das suas palavras. Muitas vezes eles são resultado das suas palavras. Você chama os seus filhos besta, burro, cabeção, não serve para nada. E então ele se torna assim. E aí você diz, ó Deus, cure ele. Como Deus vai curá-lo? Foi disso que você o chamou, foi isso que você trouxe. Você tem que aprender a mudar o seu falar. Foi por causa da forma como ele estava se comportando, por isso que eu disse, não chame do que você vê, chame-o do que você quer, chame-o do que você quer. É tão importante. É por isso que, por que tantos de nós temos dificuldade em crer em Deus? Porque pensamos que Deus é como nós. Não, nós é que temos que ser como Ele. Pensamos que Deus é como nós. Então é difícil perdoar a nós mesmos, vemos a nós mesmos como nos comportamos e então nos chamamos da figura que recebemos. Mas Deus nos dá um princípio diferente. Ele diz, é o princípio do espelho. Ele diz, à medida que olhamos para a glória de Deus no espelho, somos mudados. Como você pode ver a glória de Deus no espelho? O que Deus está dizendo? Ele diz, quando você olha no espelho de Deus, você vê a glória de Deus. Isso é algo fantástico. Se eu olho no espelho, eu vejo a mim mesmo. Então o que Deus está me dizendo? Que eu sou a glória de Deus. Então ele me diz, se você continuar olhando, você se metamorfoseia, você é transfigurado para se tornar mais e mais como a glória que você viu no espelho. E o que ele diz que é o espelho de Deus? A palavra de Deus. Por isso, quando eu falo a palavra de Deus a você, você sente como uma força vindo. Você se sente como sendo realmente glorioso, se sente como alguém especial. Porque tudo que eu estou fazendo é te mostrando o espelho de Deus. E ele diz, quando olhamos, somos mudados. Na medida que olhamos, somos mudados. Você literalmente sente uma mudança acontecendo no seu espírito. Chame os seus filhos do que você quer ver. Não os chamem como eles se comportam. Bem, você deve saber que o que você está fazendo não está funcionando, porque você chama ele daquelas coisas feias e ele não melhora. Então tente o que eu estou dizendo. Chame-o do que você vê no seu espírito, o que você quer, não o que você vê ele fazendo. Ele age como um tolo, você diz, tolo, vem aqui. Você está errado, porque é isso que você vai ter. É o que você vai ter. Sabe do que Deus nos chama? Meus justos. É disso que ele nos chama. Ei, deixa eu mostrar algo. Vá para o livro de Hebreus. Vocês estão aí? Eu quero que você leia o capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Eu quero que vocês leiam juntos. Por isso, santos irmãos... Não. Ele deve dizer, por isso, irmãos pecadores. Não, se ele dissesse isso, você ia concordar rápido. Sim, esse sou eu.
Por isso, irmãos pecadores, foi o que você viu? Por isso, irmãos insensatos, foi o que você leu? Eu sei que vocês conhecem, ó Gálatas insensatos. Ainda bem que ele foi tão específico. Gálatas. Eu não sou Gálata. Bem, ele disse, por isso, santos irmãos. Você é santo, mas sabe, a doutrina da santidade foi tão bagunçada. Em muitos lugares eles pensam que os irmãos santos são aqueles que ficam parados, entendem? Eles não tocam em ninguém, não fazem nada, quer dizer, eles apenas levam a santidade, sabe? E ele fala, bom dia, irmão, ou irmã. Isso não é santidade, não é isso que é a santidade, não é isso que é a santidade. A doutrina da santidade na Bíblia não tem nada a ver com o seu comportamento. Veja, isso é tão importante. Se você não souber disso, vai ficar lutando em vão, tentando ser santo. Muitos de vocês têm tentado pela vida inteira se tornar o que já são, tentando receber o que já é seu, querendo ser santo. Há uma música sobre Jesus vindo e apenas os santos, algo assim, irão. É uma música sobre o arrebatamento. Como que é? Eu esqueci agora como que canta. Não, eu sei que tem essa, apenas os crentes verdadeiros, mas tem uma que diz apenas os santos. Bem, de toda forma, vamos lá. A doutrina da santidade do Velho Testamento até o Novo Testamento não tem nada a ver com seu comportamento. Por exemplo, quando você estuda, você nota que ele chama certos lugares de santos. Por que aquele lugar é santo? Vocês estão ouvindo? Por causa da presença dele. Se Deus aparecesse naquele monte, era chamado de santo. Quando Jacó construiu um altar para o Senhor, foi porque ele viu uma visão. Ele teve um sonho. Um anjo foi enviado descendo uma escada. Ele disse, uau, esta é a casa de Deus. Ele disse, o Senhor estava aqui e eu não sabia. E ele construiu um altar para o Senhor. Ele chamou o lugar de santo. Na verdade, eu me lembro, porque houve um tempo que ele queria voltar para Betel. Há cristãos que algumas vezes organizam uma campanha e dizem, o título é De Volta a Betel. Em outras palavras, vamos voltar para onde Deus tocou nossas vidas. Sabem, há esse tipo de vida do Velho Testamento que muitos cristãos gostam. Algo está errado. Sabe, achamos que o cristianismo tem a ver com nossos sentimentos. Não! O cristianismo é o... isso é importante. O cristão é o praticante da palavra. Ei, eu não sei se você entendeu isso claramente. Ele é o fazedor da palavra. No Velho Testamento foi dito para eles obedecerem a palavra. Obedecer a palavra. Não nos é dito para obedecer a palavra no Novo Testamento, nos é dito para praticar a palavra. Há uma grande diferença entre obedecer a palavra e praticar a palavra. Vocês estão ouvindo? Obedecer a palavra significa fazer de acordo com os mandamentos. Praticar a palavra no Novo Testamento não é obedecer um mandamento, significa agir externamente no que ela diz. Ei, ouça. Paulo diz, vós sois as epístolas de Cristo. Você sabe o que isso quer dizer? Significa que você é uma carta viva. Você não entendeu? Não, você não entendeu isso. Eu posso dar de novo a você? Você quer ouvir de novo? Certo. Quem é Jesus? A palavra viva. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Certo? Vocês conhecem isso. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra viva. Então a Bíblia diz, sendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus que vive e habita em nós para sempre. Nós nascemos de novo pela palavra. Então se nascemos de novo pela palavra, o que somos nós? Cachorros dão à luz cachorros. Cabras dão à luz cabras. Vamos, fale comigo. Então quando a palavra de Deus dá à luz, o que você seria? Entendem? Você é a palavra trazida à vida. Veja, você é a expressão da vida dele. A palavra de Deus está operando em você. Então ele nos chama praticantes da palavra. Ele diz sendo praticantes da palavra. Não apenas ouvintes. Praticantes. Deixa eu dar um exemplo simples. Paulo está em Listra, em Atos, capítulo 14, a partir do verso 7 até o 9. Paulo está em Listra pregando o evangelho. E ele vê um homem paralítico. E o homem, a Bíblia diz que Paulo, percebendo que o homem tinha fé para ser curado, ele diz, homem, levante-se. Ele não orou por ele.
Por quê? Porque ele pregou para ele o evangelho. A Bíblia diz que ele pregou o evangelho. O que é o evangelho? Veja, você não tem nenhuma razão para continuar aleijado. O Senhor já tirou esse mal de você e deu a você a saúde dele. E daí, o evangelho diz que se você não podia andar, agora pode se levantar e começar a andar. E esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Parece difícil, mas é tão simples. Essa é a realidade. Ele nos fez seres sobrenaturais. Você tem que entender, somos participantes da natureza divina. Se você tivesse um tumor no seu corpo, você não teria que chorar, não teria que ir por aí, doutor, doutor, doutor. Não, deixe isso para os bebês. Para os meninos, você põe a sua mão bem ali e diz tumor, em o nome de Jesus, saia, saia. Você não tem que se preocupar mais com isso. Ele tem que ir. Como Jesus falou com a árvore. Ele queria figos. A Bíblia diz que não havia figos na árvore. Então ele disse, árvore, ninguém comerá mais frutos de ti. E foi embora. A Bíblia diz que seus discípulos o ouviram. No dia seguinte, veja, quando ele disse, a árvore permaneceu a mesma. Nada pareceu diferente. Mas no dia seguinte, quando eles passaram, a árvore tinha secado desde raiz. A Bíblia diz que Pedro o apóstolo, trazendo a memória, disse ao mestre, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Qual foi a resposta de Jesus? Tenha a fé de Deus. A versão King James diz, tenha fé em Deus. Ele disse, tenha a fé de Deus. Ou seja, tenha o tipo de fé de Deus. Ele falou para a árvore. No dia seguinte, secou desde a raiz. Quando você fala ao câncer, ele seca desde a raiz. Você tem autoridade de falar em o nome dele. A vida que ele deu a você é uma vida extraordinária. Não espanta que ele diga Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, a esperança da glória, você pode ter uma vida gloriosa, porque Cristo está em você. Sem mais vergonha para a sua vida. Sem mais reprovação na sua vida. Cristo em você, a esperança da glória. Ele diz, Deus não nos deu o espírito do medo, da timidez, da covardia. O princípio do reino está pronto, mas de amor, poder e de uma mente sã. Significa que eu tenho uma inteligência, meu Deus. Eu pertenço à super inteligência de Deus. Oh, meu Deus. Eu nunca serei um tolo. Eu nunca vou falar tolamente. Ei, vamos lá. Ele diz que ele me deu um espírito de amor, de poder e de uma mente sã. São, eu sou são. Diga comigo, eu sou são. Quantas vezes alguém já disse a você, você é são? Se você não fez algo que parecia tão maravilhoso. Eles não dão isso a você, mas Deus dá isso a você. É assim que você fala com seus filhos. É assim que eu falo com minhas crianças, eu digo, você é o melhor na escola. É o que eu digo a eles. Não esqueça, você é o mais inteligente naquela sala. É o que eu digo a eles. Diga, eu sou são. Eu sou são. Diga, eu sou são. Glória a Deus. Você é são. Porque o Espírito Santo, oh meu Deus, porque o Espírito Santo veio habitar em você. Você é são. E sabe o que mais? É isso que é praticar a palavra. Significa, é como Jesus disse, oh meu Deus. Ele disse, busque as Escrituras porque são elas que testificam de mim. Ele disse, as Escrituras testificam dele. As Escrituras testificam de você. Diga todo dia, eu sou são. Eu sou são. Não espere que alguém te diga, Deus já te disse. Deixa eu mostrar o princípio do reino. Você está pronto? Vá para Hebreus. Hebreus capítulo 13. Tão poderoso, tão rico e próspero, tão influente. Grite amém, alguém. Aleluia. Todos os meus pastores auxiliares são o número 1. É verdade. O número 1 em qualquer lugar. Número 1. Você deve ser o número 1. Porque eu semeio neles a palavra de Deus. Você é o número 1. Diga, eu sou o número 1. Aleluia. Este livro fará de você o número 1. Certo. Hebreus capítulo 13. Eu quero que vejamos isso. Sabe, as pessoas fazem uma leitura rápida da Bíblia e quando você faz uma leitura rápida, perde muita coisa. Ok? Eu vou ler devagar e eu quero que vocês notem algo que é difícil de observar. Não é de espantar que você provavelmente nunca ouviu sobre isso. Seja, verso 5, seja a sua conversação. A palavra grega para conversação significa maneira de vida. Seja a sua conversação sem avareza, e contentai-vos com as coisas que tendes.
Sabe, isso é tão bom para os religiosos. Eles dizem, é isso que eles guardam deste versículo. Mas vejam algo mais. Que é maior. Pois ele tem dito. Ei, atenção. Segure aí. Eu sei que é uma boa bênção aí, sei que você está pegando, mas não é o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar algo mais profundo. Estão prontos? Ok. Vamos de novo. Seja sua conversação sem avareza e contentai-vos com o que tendes. Porque ele tem dito, eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Depois de as coisas que tendes, é um ponto final. O que você tem aí? Na versão King James. Você tem 2 pontos aí, não é? Significa que ainda não acabou. O que vem a seguir? Leia a próxima parte. Para que possamos ousadamente dizer, pare. Eu quero mostrar algo tão poderoso nesses 2 versos. Deus está nos mostrando um princípio extraordinário do reino de Deus. Ele diz, pois ele tem dito, para que possamos ousadamente dizer. Ele tem dito, para que possamos ousadamente dizer. Isso diz algo. A razão pela qual Deus disse o que ele disse é para que possamos ousadamente dizer algo que é consistente com o que ele disse. Então ele disse, Deus não deu a você um espírito de timidez, de medo, covardia, mas de amor, de poder e de uma mente sã, para que possamos ousadamente dizer, eu sou são. Vem, eu posso dizer com ousadia, eu sou são. Então eu entro na privacidade do meu quarto e eu ando pelo meu quarto e digo, eu sou são. Rapaz, eu sou são. O Espírito Santo opera em meu cérebro, opera em minha mente, eu sou são. Se você não proclamar sucesso no seu particular, você nunca o terá publicamente. Isso é outra coisa importante. Veja, o governo nunca te fará rico. Esqueça isso. Nenhum governo foi idealizado para fazer ninguém rico. Ei, vamos lá, você está brincando? Não importa quem está no comando. PDP, PRP ou PPP. Não importa quem está no comando. Eles nunca te farão rico. Nunca te farão bem-sucedido. O sucesso está no seu espírito. Está no seu espírito. Diga de novo, eu sou são. Diga, eu sou são. Minha mente é sã. Meu espírito é são. Eu sou são. Oh, essa é boa. Glória a Deus. Aleluia. Imagine quando você tiver essa consciência. Toda vez que você lê qualquer coisa, sabe, algumas pessoas dizem, quando eu leio, eu não me lembro do que eu li. Eu não sei o que é de errado comigo, eu acabo de ler e eu esqueço tudo. Pare de falar assim, comece a dizer, eu sou são. Você ficará espantado como reterá a sua memória. Aleluia. Ouçam! Se você nasceu da palavra de Deus, rapaz, isso é importante. Toda criatura deve permanecer conectada à sua fonte para estar viva. Os peixes vieram da água. Eles devem ficar conectados à água para estar vivos. Se você tirá-los da água, não importa se a sua cama for feita de ouro, se você puser aquele peixe dourado na sua cama, ele não vai sobreviver. O gado vem da terra. Você não pode pô-los dentro do mar e esperar que eles sobrevivam. Eles têm que estar conectados à terra. A comida deles está na terra. Está aqui. Seu corpo humano veio do pó da terra. Ele tem que ficar conectado a esta terra para ficar vivo. Seu espírito veio de Deus. Ele tem que ficar conectado com Deus para estar vivo. Quando você nasce de novo, a Bíblia já te mostrou que você nasceu da palavra de Deus. Você tem que ficar conectado à palavra e o que quer que a palavra diga sobre você é o que você diz. Então, quando você estuda o livro de Atos, você entende algo, há certos termos usados para a igreja, para os cristãos. Você também os vê pelas epístolas. O cristianismo era chamado o caminho. O cristianismo também era chamado a confissão, a grande confissão. Por que nós somos chamados por essas palavras? Por causa do que a Bíblia diz sobre nós. Não importa o quão quieto você seja, você deve ser um falante. Não falando qualquer coisa, não falando só para tentar ser... Não. Você fala a palavra. Você já leu sobre Jesus? Ele estava sempre falando. Sempre falando. Sabe por que você tem uma boca? Você acha que é para comer? Enche a minha pança. O tempo todo está comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa. Sua boca sempre chama comida. Essa boca não é para comida. Nem é para xingar pessoas. É para orar. Também não é para orar. Esta boca foi dada a você para desenhar o seu curso na vida.
Esta boca que está aí. Aleluia! Você ainda está aí? Não fale seus medos. Fale sua fé. O cristão não deve falar seus medos. Ele deve falar sua fé. Pessoas que estão frequentemente muito doentes, ouça bem elas, você vai notar que elas falam muito de doença. Falam muito dos seus medos. Ei, estão falando da gripe. Disseram que a gripe está por aí. Oh, não sabemos o que vai acontecer. Elas sempre falam assim. Oh, eu não estou muito bem. Elas dificilmente gostam de dizer que estão bem. Elas amam a pena. Como está você? Bem, eu estou levando, sabe, mais ou menos, estou por aí. Todo tipo de resposta. Elas nunca dizem com ousadia, eu estou bem. Sempre que me perguntam como foi a noite, boa como sempre. Boa como sempre, eu sempre tenho uma ótima noite, boa como sempre. Boa como sempre. Ótima. Eu quero tudo bem. Bem, não sabemos. Dizem, não sabemos o que vai acontecer, ninguém conhece o amanhã. É aí que o fracasso rola solto. Estão me ouvindo? É aí que o fracasso rola solto. Alguns de vocês estão passando por certas condições de saúde agora que não precisavam passar. Você não precisa de nenhum remédio de nada. Se você aceitar o que eu estou dizendo a você, você vai sair desse lugar perfeitamente normal. Porque essa doença veio como resultado do seu medo e da sua comunicação errada. Se você mudar a sua comunicação essa noite, você vai passar a gozar do melhor da saúde. Tem gente que diz que todo mundo tem um tipo de doença. Você já ouviu isso? Todo mundo tem o seu tipo de doença. Você já ouviu isso antes? Eu ouvi quando eu era criança. Todo mundo tem um tipo de doença. Eles dizem todo mundo é doente de alguma forma. Ninguém pode ser perfeitamente saudável. De onde eles tiram essas teorias? Teorias que os mantêm em cativeiro. Não importa quem te deu essas teorias, rejeite-as. Você está me dizendo que Jesus era doente? Se ele não era doente, ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Você não entende isso? Significa que a mesma vida que ele tem é o que ele deu a você. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Dá para ser melhor do que isso? Não. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Imagine se nos últimos 20 anos você tivesse falado assim. Não, imagine a vida. Não, meu pai está aqui, ele dirá a vocês. Meu pai está aqui, ele dirá a vocês. Eu tenho falado isso há mais de 20 anos. Estão me ouvindo? Eu tenho falado isso há mais de 20 anos. Eu tenho falado assim. Eu tenho a vida de Deus, não foi algo em que eu tropecei. É a palavra de Deus que se tornou viva em meu espírito. Quando eu tomo posse disso, eu endosso e confesso. Então eu digo, eu nunca serei pobre. Não, eu descobri na palavra de Deus, eu sou um sucesso. Eu tenho dito que eu sou um sucesso há muitos anos. Quando eu ainda era estudante, eu já ensinava no que eu chamava de seminários de vida. Eu ainda tenho as fitas. Eu ensinava sucesso em seminários de vida. Sendo estudante. Como ser bem-sucedido na vida. Eu ainda tenho as fitas. Aleluia! Porque eu descobri essa coisa nesse livro. Funciona, irmão. Funciona. Eu aprendi que posso falar com meu carro, posso falar com meu corpo, posso falar com meus sapatos, posso falar com tudo. Posso falar com meu dinheiro, posso falar com tudo. Eu descobri isso. E comecei a fazer isso. Esse é o caminho. Somos filhos de Deus. Ei, esse não foi um dos pontos que eu dei? Esse foi o último. Ponto 6. Sim, bonificados, legais e vitais, filhos de Deus. Ele diz agora, amados, agora somos filhos de Deus. Nós não vamos ser, não estamos prestes a ser. Não é uma promessa, é uma declaração de um fato. Ele diz, temos a tecton de Deus, tecton. E eu explico a diferença entre tecton e hiotésia, adoção. Somos a tecton de Deus, ou seja, nascemos vitalmente de Deus. Somos a reprodução dele. Você entende? Não apenas filhos legais são herdeiros. Nós, na verdade, viemos dele. Temos a mesma vida. Nós somos tão filhos de Deus quanto Jesus é filho de Deus. Que ousadia deveríamos ter? Que vida devíamos estar vivendo? Sabe, tem gente preocupada em como não cometer o erro, sabe como o homem pode viver sem pecado. O problema do pecado não é mais problema seu. Romanos 6,14 declara: o pecado não terá domínio sobre você. Se torne consciente da justiça. Ai, ai. Ok, eu deixei de fora o número 7, agora eu vou dar o número 7. Vocês estão prontos? Então deixa eu dar de uma forma que vocês possam escrever. Foi o número 7 que faltou, não é? Ho, 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 glória. Veja, há uma diferença entre este
Bem, lembra o que dissemos? O cristão é a justiça de Deus, certo? Há uma grande diferença entre isso e esse agora. E eu expliquei como ele é a justiça de Deus. Veja, esse aqui é: o cristão foi feito justo com a justiça de Deus. Meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Pense sobre isso. Você sabe o que é ser feito justo com a justiça de Deus? Certo? Pronto para a passagem? Vamos voltar para uma delas, onde tivemos aquela que nós lemos ontem. Romanos capítulo 3, verso 26. Você pode ler para mim? Encontraram? Certo, leiam para mim, verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Oh, glória a Deus! Para ele ser o justo e o quê? O justificador daquele que crê em Jesus. Bem, isso fica um pouco cego para nós. Foi por isso que eu dei a vocês as palavras gregas ontem para justificação e então justiça. Bem, aqui o que ele está dizendo, na verdade, é para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que crê em Jesus. Ele é a justiça do homem que crê em Jesus. Ele diz: o próprio Deus provou ser justo. Então, dessa forma, eu sou a prova que ele dá de sua justiça. Ele se declarou, mostrou a si mesmo como justo. E ele é o justificador. A justiça do homem que crê em Jesus. Ele é a minha justiça. Eu sou feito justo com sua justiça. Veja Romanos capítulo 5. Leia o verso 1. Capítulo 5. Leia o verso 1. 1, 2, vão. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, sendo feitos justos pela fé. Sendo declarados justos pela fé. Ele diz: nós estamos em paz com Deus. Ele está falando de uma unidade. É como quando você declara paz entre nações que estavam em guerra e agora elas se juntam em paz. É assim que ele está olhando. Sendo dessa forma declarados justos pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Verso 17. Dessa vez eu quero que você leia com cuidado do verso 17 até o verso 19. Você vai amar isso. 1, 2, vão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância. Aqueles que o quê? Receberam a abundância da graça. E o quê? O dom da justiça. Reinarão em vida. Marque esse verso. Marque o verso 17. Vamos voltar para ele. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Meu Deus, isso é maravilhoso. Vá para o 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Você ama a palavra de Deus! Deixa eu ler para você. Verso 17. Se pela ofensa de um, ele está falando de Adão. Adão lá no jardim, quando Adão pecou contra Deus. Se pela ofensa de um só a morte reinou a morte. Sabia que pessoas têm nomes errados hoje? Você tem que mudar seus nomes, ouçam. Algumas pessoas estão há tanto tempo em certas coisas que mesmo se forem ruins não querem mudar. Você tem que mudá-las. Porque, deixa eu explicar. Nesta parte do mundo, as pessoas têm medo da morte. Elas têm nomes sendo interpretados que querem dizer coisas como a morte é suprema, a morte é final, ninguém pode suportar a morte. Sabe, esse tipo de nome, e chamam pessoas por esse nome o tempo todo. Talvez seu nome nativo significa algo assim, mude ele. Porque a morte não se refere apenas à falta física da vida. Falta física da vida. A morte tem algo a ver com seus negócios, tem algo a ver com a sua casa, tem algo a ver com tudo aonde você põe sua mão.
Algumas pessoas experimentam morte em tudo o que fazem e não entendem isso. Você tem que ter cuidado. Esses nomes foram dados a você por causa de circunstâncias que cercaram seu nascimento. Então, por causa do que alguém, como rapaz, na Bíblia, como era o nome daquele rapaz? Jabes. Jabes era o filho do sofrimento. A mãe o chamou filho do sofrimento. A sua vida foi sofrida. Ele ora para Deus e diz: "Oh Deus, me tire dessa confusão." Vocês notaram que toda vez que Deus encontra um homem e quer fazer algo espetacular, específico ou bom na vida do homem, ele primeiro muda o nome dele? Veja Jacó. Só porque ele tentou sair antes do seu irmão, eles eram gêmeos, e agarrou no calcanhar do irmão quando nasceu. O pai disse: "Uau, o nome dele é Jacó." Enganador, rapidinho, espertinho, entendem? O que aconteceu quando ele cresceu? Ele enganou o seu pai. Não é? Ganhou a primogenitura do irmão. Jacó, até o dia em que Deus o encontrou. E quando Deus encontrou Jacó, a Bíblia diz que ele lutou com ele achava que era um anjo comum, mas era o próprio Deus. Lutou com ele a noite inteira. Ele disse: "Eu não te deixarei até que você me abençoe." Deus disse: "Eu não posso te abençoar." Por que o seu nome? Qual o seu nome? Ele disse: "Meu nome é Jacó." E Deus disse: "Isso mesmo. Eu não posso abençoar Jacó. Jacó é enganador. Não abençoa o enganador." E Deus disse: "Tudo bem, seu nome é mudado agora. Você não será mais chamado Jacó, mas Israel." Alguns aqui se chamavam Jacó até agora. O Jacó real foi mudado para Israel e você ainda atende por Jacó. Algo deve estar errado. O que é Simão? Um homem chamado Simão foi a Jesus. Jesus disse: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Simão." Você sabe o que significa Simão? Errante, balançado pelo vento, instável. É a versão do Novo Testamento para Rúben. Instável. Jacó disse para seu filho Rúben: "Você é instável como a água. Dessa forma nunca se sobressairá." Jesus disse a Simão: "Você não será mais chamado Simão, mas Pedro, uma rocha, uma pedra, uma pequena pedra, que está fundamentada numa base maior." É isso que Pedro significa. É Petrus. É aquela pedrinha que você acha no chão. Você acha que é algo pequeno, tenta chutar e... Quando você olha bem, cava uma pedra muito maior dentro da terra. Isso é Pedro. Não é uma pedrinha que você joga. Não. É Petrus na Petra. Estão entendendo? Então não atenda para qualquer nome que eles te chamarem. Abrão era chamado pai exaltado, significando um pai presumido. Ele tinha 300 servos trabalhando em sua casa, não tinha filho. Quando Deus o encontrou, ele disse: "O seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, pois por pai de muitas nações eu te fiz." O seu nome importa. Seu nome importa. É melhor ter um nome que não significa nada. Sim. Porque o seu caráter vai dar àquele nome um significado. Qualquer um pode ter um nome que não tem significado, mas o seu caráter dará o significado. E o significado daquele nome dali por diante será tirado do seu caráter. Mas se ele já tiver um significado, vai permear a sua vida. Porque o significado é uma confissão. Vocês ainda estão aqui? Certo, eu estava lendo algo para vocês no versículo 17. "Pois se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte reinou, a morte reinou." Ele não diz que a morte ainda reina, ele diz que a morte reinou. Não, a morte reinou, costumava reinar. Reinou por meio de um, muito mais, os que recebem a abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um Jesus Cristo. Você tem que reinar como um rei. Você tem que reinar como um rei. Você pode dizer amém. Você tem que reinar como um rei. Sem mais fracasso em sua vida. Sem mais decepções na sua vida. Vocês estão me ouvindo? Você está completamente no comando. Pelo poder do Espírito de Deus. Você sabe para onde está indo. Não há confusão em sua vida. Você pode gritar amém. Aleluia. Veja o verso 18. "Pois assim como por uma só ofensa o juízo veio sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, o dom gratuito veio sobre todo homem para a justificação da vida." Que argumento! Paulo era um advogado. Que argumento! Meu Deus! Isso é extraordinário!
Que argumento! Que apresentação! Que submissão! Isso é maravilhoso. Eu amo isso, amo isso. Deixa eu ler o verso 19. Uau! Porque como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Então, pela obediência de um, muitos se tornarão o quê? Justos. Então, na noite passada, muitos aceitaram a Cristo aqui. Se tornaram justos. Hoje à noite, alguns se tornarão justos. É por isso que você tem no tempo futuro. Porque é contínuo. Ganhando mais pessoas que vão entrando na justiça de Deus. Porque ele apresenta a você o aspecto legal da redenção e o aspecto vital da redenção. Você foi feito justo, com a justiça de Deus. Eu disse, a santidade, nas Escrituras, na verdade tem a ver com a presença de Deus, ao invés de com as ações. É onde Deus esteve. Ele te chama de santo irmão, porque você se tornou o templo do Espírito Santo. Você é o lugar de habitação de Deus. Isso te faz santo. E agora a justiça dele entra para a sua conta. É adicionada à sua conta. Então você tem a justiça de Deus. Você a tem agora. Você tem a justiça dele. Você não pode ser mais justo amanhã do que é hoje. Você não cresce em justiça. Como cristão, a justiça que você tem é a justiça de Cristo. Então você não a aumenta. Você não pode ser mais justo do que foi no dia em que se tornou cristão, quando recebeu Cristo no seu coração. Naquele dia você foi feito justo. Agora, qual é o benefício desse conhecimento? A consciência de justiça nos torna mestres. Escreva isso porque é muito importante. Eu dei a definição de justiça. Ela nos dá a habilidade de estar na presença de Deus sem condenação, sem culpa, sem inferioridade. É a justiça de Deus no espírito humano. É a habilidade de agir na justiça. Isso é justiça. Está em conformidade com a verdade da vontade de Deus revelada. Isso é justiça. E a Bíblia diz que isso nos foi concedido como um dom. Você leu no verso 17. É seu dom. Ele deu a você. Agora você pode estar na presença de Deus sem medo, da mesma forma que pode estar na presença de Satanás sem medo, como mestre. É a razão para a comunhão. Em 1 Coríntios capítulo 1 e verso 9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus. A justiça torna a comunhão possível. Veja, por causa dessa justiça que ele nos concedeu, ele nos trouxe em unidade consigo. Ele nos presenteou para sermos justos. Quando ele nos tornou justos, ele nos trouxe à sua sala do trono para compartilhar dele. Então compartilhamos não só o que pertence a ele, mas compartilhamos seu próprio nome. Somos chamados pelo nome de Jesus. Isso é extraordinário, isso é fantástico. Pense sobre isso. Ele diz, nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. O corpo e a cabeça são chamados pelo mesmo nome. A Bíblia diz, vós sois Cristo. Pense nisso. Ele diz que somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Nós somos. Essa é a base da comunhão. O entendimento da justiça, a consciência da justiça, é o que nos faz perceber que somos um com Deus. Nós não temos mais medo do mal, não temos mais medo de Deus, não temos mais medo de nada. Saímos do esconderijo. Você pode gritar amém. Agora nossas palavras são abençoadas por Deus. Quando falamos, é como Ele falando. Porque a Bíblia diz, o que quer que você faça em palavra ou obra, faça como uma representação. Um representante do Senhor Jesus Cristo. Falamos em nome dEle, agimos em nome dEle, vivemos em nome dEle. Quem somos nós? Quem somos nós? Pense nisso, no que nos tornamos? Pela glória de Deus. Você pode gritar amém. Como Jesus foi, nos tornamos a refulgência da glória dEle. A imagem expressa da personalidade dEle. É isso que nós somos. E quando reconhecemos que toda vez que oramos, nós entendemos que todo o céu nos dá ouvidos, porque agora temos a posição de justo na presença de Deus. A posição de justo. É isso que a justiça dá a você, a posição de justo na presença de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz, a oração eficaz e fervente de um homem justo pode muito em seus efeitos. Ela faz com que um poder tremendo esteja disponível, dinâmico na sua operação. A oração do justo. E nós somos a justiça dele. Nós somos os seus justos. É maravilhoso.
Agora, quando oramos, todo o céu ouve. Quando oramos, não existe não. A Bíblia diz, sabe, quando eu era jovem nas coisas de Deus, eu e um amigo conversávamos e dissemos, sabe, as pessoas não entendem porque Deus diz sim algumas vezes e não outras. Quando você ora, Deus pode dizer não para algo. Se ele não concorda com você, diz não. E se ele concorda, diz sim. Bem, estávamos errados. Eu descobri na Bíblia que ele nunca diz não. Não, ele nunca diz não. Está surpreso? Ele diz todas as promessas de Deus em Cristo Jesus são sim, e nele amém, para a glória de Deus. Bem, quando você ora fora da vontade dele, ele não te ouve. Você não usa os códigos corretos. Ele simplesmente não te ouve. Ele não precisa dizer não. Ele apenas não te ouve. A Bíblia diz, se orarmos de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, o que quer que pedirmos, sabemos que temos os pedidos que desejamos dele. Que vida! Diga a alguém, que vida! Que vida! Você foi trazido a uma vida sobrenatural. Você não é ordinário. Eu disse, você não é ordinário. Não é de espantar que a Bíblia diga que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas por Deus para derrubar fortalezas, pôr abaixo imaginações, trazendo abaixo todo o alto pensamento que se exalte contra o conhecimento de Deus. Grite amém! Quem é você? Participante da natureza divina. Você nunca vai fracassar. Você não pode ser derrotado. Você tem a sabedoria de Deus agindo em você. Você pode gritar amém. Diga, eu sou sábio. Eu sou sábio. A sabedoria de Deus me foi concedida. Ei, você sabia disso? Sabia disso? Sente por um momento. Sente, sente. A Bíblia diz que Cristo vai para 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Você está recebendo algo? 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Eu quero que vocês leiam o verso 30 para mim. 1, 2, vão. Mas dele sois vós em Cristo Jesus, que de Deus é feito através de vós sabedoria e justiça. Ele é feito através de nós o quê? Significa que ele é minha sabedoria. Oh, meu Deus. E o quê? Justiça. E o quê? Santificação. E o quê? Redenção. Viram? Ele é minha sabedoria. Não me falta sabedoria. Ele é minha sabedoria. Cristo é minha sabedoria. Será que eu sou esperto? Vê por que eu sou esperto? Porque Cristo é minha sabedoria. Eu sou esperto. Cristo é minha sabedoria. Eu sou esperto. Eu posso encarar o dia. Eu posso encarar o futuro. Cristo é a minha sabedoria. Eu sou esperto. Eu sou esperto! Rapaz! Grite aleluia! Uau! Você ama a palavra de Deus? Ela está agindo a seu favor? Certo, vamos pôr para funcionar agora. Você está pronto? Você está pronto? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.